E-oh, e-oh. E-oh, e-oh. E-oh, e-oh. E-oh, e-oh. Sapo que chama chuva e que diz que foi, não foi. A mulher que pega foice tem o traje de viúva. Raposa que come uva tem o dente degotado. Homem que faz machado já pode chamar ferreiro. Nego do beiço coveiro tem o pé aparentado. Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui se paga. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Estamos começando mais um Agro EO Negócios, aqui na EO, a primeira rádio web do Brasil. Aqui se faz, aqui se paga. Eu sou Carol Strussmann e hoje, conforme prometido, vamos comentar aí um pouquinho sobre a Expo Direto, que aconteceu em Não Me Toque, de 2 a 6 de março, ou seja, semana passada, e eu estava lá com o microfone da Rádio Web EO, sabendo um pouquinho das novidades e o que está rolando aí no mundo do agronegócios. Então, assim, vamos começar o que é a Expo Direto. A Expo Direto é uma das maiores feiras do agro de América Latina, e realmente, assim, ela não tem um grande volume de público, mas tem, não desmerecendo as outras feiras, mas tem uma qualidade muito grande. Tanto que esse ano, em relação ao ano passado, se registrou um decréscimo de público e um aumento do volume estimado de negócios. Outra coisa marcante, assim, para quem vai a primeira vez numa Expo Direto, como é o meu caso, é a organização e a limpeza. O Parque da Cotrijal são 98 hectares e, assim, a gente vê as ruas internas, né, entre os estandes, numa limpeza absurda, assim, em época de coronavírus, os banheiros, assim, mais limpos que o da minha casa. Impressionante. Teve um stand que fez um show do Toll, circense, chuva de prata. Quando eu olhei, eu digo, não, eu não acredito. Eles estavam com aspirador de pó, limpando a chuva de prata num parque a céu aberto. Então, assim, ó, começando por isso, que coisa incrível a organização. E agora a gente vai falar um pouquinho de números, depois conferir algumas entrevistas que eu fiz em loco, porque, na verdade, se fala muito de agro 4.0, e daí a gente pensa, tá, e aí, onde é que a tecnologia está no campo? Mas antes disso, como aqui não tem conversa para boi dormir, eu vou fazer uma revelação. Vou contar uma pequena história, uma verdade absoluta e que ficou muito em evidência lá na Expo Direto. Quer saber o que é? Vaca não dá leite. Então, vamos à história. Um pai costumava dizer aos seus filhos, quando eles eram criança, que quando eles completassem 12 anos, ele ia contar o segredo da vida para os seus filhos. Assim que o primeiro deles completou 12 anos, acordou super ansioso para saber, então, qual era o segredo da vida. E o pai dele disse, eu vou te contar, mas como tu é o primeiro a fazer 12 anos, por favor, não conta para os teus irmãos. E logo assim, não, com certeza, eu vou contar. E qual era o segredo? Vaca não dá leite. A criança, né, disse assim, como assim, pai? Não entendi. Como assim que vaca não dá leite? Daí o pai completou. Não, vaca não dá leite. Você tem que tirar, tem que acordar às 4 horas da manhã, ir ao pasto, entrar no curral cheio de fezes, amarrar o rabo e as pernas da vaca, sentar no banquinho, fazer o movimento certo. Este é o segredo da vida. Vaca, búfala, cabra não dão leite. Ou você tira, ou não terá leite. E tem uma geração que acha que a vaca dá leite, que tudo é automático. Não é, com certeza. A felicidade resulta do esforço. A ausência de esforço gera frustrações. E tem uma máxima que eu escutei lá na Expo Direto, para quem acha que a tecnologia assim, vai colocar um robô e vai ficar tudo às mil maravilhas. O desafio aí do campo, criar como Deus, mandar como rei e trabalhar como escravo. Ou seja, a tecnologia está aí para oferecer dados, mas
estaremos por trás fazendo, né, tirando o leite, tirando das informações o melhor para incrementar a produção. Então, assim, com essa pequena história, vamos começar os números. Como é que fechou a nossa Expo Direto? Então, aí teve um volume de negócios, né, estimado, sempre é estimado, de 2,65 bilhões, ou seja, um acréscimo de 10% em relação à edição passada. E desse volume, um financiamento de bancos de 2,25 bilhões, ou seja, um acréscimo de 46%. Financiamento de bancos de montadoras reduziu um pouco, reduziu 24% em relação ao ano passado, fechando em 262 milhões. O agricultor com recurso próprio, que foi lá fechar negócio na Expo Direto, também reduziu, uma redução de 47%, ou seja, ele está pegando financiamento, né? Esse montante aí de recursos próprios, 125 milhões de reais, e, como era esperado, em tempos de coronavírus, todas as comitivas tiveram uma redução. Então, o pavilhão internacional teve um volume, a princípio, de 10 milhões de reais negociados, que significa aí uma queda de 97%. A agricultura familiar pode comemorar que teve um acréscimo, né, no volume de negócios, totalizando aí 1,17 milhão de reais, com mais 11% em relação ao ano passado. A gente que circulou pela Expo Direto viu realmente um grande desânimo do produtor, em especial da região, né, pela estiagem, mas também há esperança, porque em todas as palestras que eu pude acompanhar, algumas coletivas, na conversa aí com os expositores, para saber um pouquinho o que ele está sentindo, né, da pessoa que vai em busca de novidades tecnológicas, coisas para potencializar o seu negócio, que o Brasil, não diria a bola da vez, é o campo da vez. Existe uma sensação, um consenso de que o mundo precisa de muitos alimentos e o Brasil é quem vai ter capacidade de produzir. E isso, não se assustem ali aqueles que dizem, vão devastar todas as florestas. Não. Necessariamente não passa por um aumento da área produzida, mas sim por um aumento da produtividade. E aí que entra na veia a tecnologia. Vai ajudar a isso, ajudar a aumentar a produção brasileira, e o mundo está ansioso por esse acréscimo, pois do Brasil depende para ter alimentos. Uma das palestras assim super concorridas lá na Expo Direto, e Não Me Toque, foi a do Fábio Teixeira, que é um brasileiro que desenvolveu uma startup que está super bem avaliada, o capital. O valor de mercado é $1 bilhão. Pasmem. O que ele fez? Ele usa a tecnologia espacial a favor do agronegócio. Ele já está há muitos anos, né, no Vale do Silício, desenvolveu essa empresa, ele que participa de uma universidade, a Singularity University, que é dentro da NASA, e cujo o desafio reúne assim, os maiores cérebros do mundo. O desafio é fazer inovação tecnológica com grande impacto para a sociedade. Então, a ideia não é assim, não, eu quero lucrar milhões, bilhões. Não, é que eu possa impactar positivamente, né? Isso aí eu nem deveria dizer, mas sempre é bom ressaltar, né? Vai que ele diz assim, não, eu quero fazer um strike, vamos disseminar o coronavírus. Não, não é isso. Impacto positivo no maior número de pessoas possíveis. Então, orgulho aí do Brasil, o Fábio Teixeira, junto com uma super equipe, né, desenvolveu o Hypercubes. É um protótipo de um satélite muito menor do que os satélites que hoje existem, para nada mais do que levantar dados para a produção. É aquilo que eu falei, a vaca não dá leite, a gente tem que tirar, a gente tem que ir atrás dos dados.
Então, seria satélites menores, que daí possibilita que coloque mais. A ideia é ter cerca de 100 desses satélites, fazendo uma análise diária de todo o planeta Terra. E parece que é grego, assim, né? Mas, na verdade, como é que ele faz essa análise? Por cor, por espectro de cores. Depois a gente vai conferir uma entrevista que eu fiz com o Fábio para os ouvintes e videntes da rádio web EO, que ele fala um pouquinho mais sobre isso, mas, na verdade, o olho humano enxerga muito pouco e, com a tecnologia, é capaz de potencializar esse olhar. Então, ele desenvolveu esse equipamento que consegue ver 150 cores. E, para resumir, por essas alterações, ele consegue mapear doenças, falta de nutrientes, tudo que está diferente na planta, na plantação, ele vai conseguir mapear para, então, vir a inteligência do agrônomo, né? E conseguir remediar, ou seja, ele oferece dados para o diagnóstico. Na palestra dele, ele trouxe um dado muito interessante, que, segundo a ONU, nos próximos 40 anos, a gente vai ter que produzir mais alimentos do que juntos toda a humanidade produziu nos últimos 10 mil anos. Legal, né? Agora, eu acho que dá para entender um pouquinho por que o agronegócio é o presente e é o futuro. Porque sem alimento, a máquina não se move. Então, voltamos aos Hypercubs, que é essa tecnologia aí desenvolvida pelo Fábio Teixeira. O desafio é ser 10 vezes melhor e ainda mais barato. Então, para ter uma ideia do que ele conseguiu evoluir no satélite que hoje existe, é que hoje em dia é possível fazer uma análise do solo num quadrado de 30 metros. E ele mudou isso para 30 centímetros. Ou seja, dá para ter um pouquinho mais de precisão. E, para trabalhar, ele não trabalhou sozinho, tinha uma equipe aí de 14 PhDs, também para conseguir vencer o desafio de usar materiais comuns, coisas do dia a dia, porque não poderia ser algo muito caro. Então, essa equipe usou elementos do dia a dia para conseguir fazer com que o Hypercubus, que esse mini satélite, digamos assim, né, esse mini satélite, não sofresse aí as intempéries. A gente vai escutar aí da boca do próprio Fábio, né, que agora no segundo semestre já deve estar indo para o ar, e a ideia é começar a monitorar, fazer todo um levantamento de dados, né? Depois vai se fazer um banco de dados do planeta. É um projeto, assim, nem um pouquinho ambicioso, mas necessário, né? A gente viu que o desafio aí é alimentar a humanidade. Então, realmente, a gente tem que falar em termos de planeta. E já com essa primeira leva de dados, vai ser criada uma biosfera, que é uma fazenda artificial com condições controladas. Então, se for o caso, vai ser introduzida uma praga para conseguir ver as diferenças que gera nesse espectro de cor, que é como o satélite consegue monitorar. Então, toda lavoura ela combina genética e ambiente de produção, e nessa biosfera que vai ser criada vão ser feitas essas combinações para poder cada vez mais ser mais preciso no diagnóstico. Esse satélite, a ideia desse satélite é sempre avisar em tempo real as necessidades da lavoura, inclusive os micronutrientes. Olha que bacana, assim, não vai chegar se a gente levar para uma pessoa a comparação. Ela não vai ficar fraca. Quando ela começar a reduzir, começar a esboçar alguma fraqueza, já tem condições de ser criado um alerta e tomar as atitudes aí para corrigir. Voltando nessa comparação com o humano, seria como se fosse um hemograma da planta. Ou seja, vai estar tudo mapeadinho e a gente vai poder, o agricultor vai poder acompanhar em tempo real tudo o que está acontecendo com a planta para que ela possa aí produzir a um extremo. O Fábio teve com uma equipe visitando a Holanda que
também nesse giro aí pela Expo Direto, a gente vê que é uma referência mundial aí em tecnologia de agricultura, e ele trouxe um dado que eu achei muito bacana para ver aonde que a gente pode chegar, aonde que o Brasil pode chegar. Por exemplo, a plantação de tomates na Holanda, que é um país no extremo norte do continente europeu, né? Ou seja, com condições climáticas não tão favoráveis como o nosso Brasil, país tropical. Eles produzem 519 toneladas de tomate. E aqui no Brasil, mais ou menos, a média é 65. Ou seja, podemos ir longe? Podemos ir longe. É só usar a tecnologia. Para quem ficou na dúvida, tá, mas e essa tecnologia é algo de outro planeta? Não, não é. E a ideia é assim que acertados os testes, né? Como eu disse no começo, é uma startup, é uma tecnologia que está sendo desenvolvida. Depois vai ser a distribuição de dados, vai ser através de um aplicativo, que já tem até nome, que é o Symbios, que alguns dados vão ser, obviamente, gratuitos e outros, daí, de acordo, né, com a necessidade de criar do agricultor, vai se criar assinaturas, como se fosse um Netflix do agro. Então, ele vai dizer, não, eu tenho uma praga específica, eu quero que tu monitore isso. Então, cada região tem a sua. Mas eu achei muito bacana, né? Sempre lembrando que a tecnologia sozinha, ela é apenas uma ferramenta. O maior insumo deve ser sempre a informação e aquela pessoa para usar essa informação em prol da produtividade. Então, vamos escutar agora, na fala do próprio Fábio Teixeira, que a gente foi ali à Rádio Web, assim, ó, estava na cara do gol, terminou a palestra, disse assim, a gente roubou o palestrante, ele, não, mas eu quero assistir outra palestra. Não, mas os ouvintes da Rádio Web precisam do seu depoimento. Então, a gente primeiro perguntou para ele, assim, quando vai ao ar? Então, essa tecnologia, ela é real? E vamos ver o que... E depois, no meio desse primeiro videozinho que a gente vai escutar aí do Fábio, eu também perguntei, porque ele falou muito isso em dados, né? Então, a pergunta ficou meio cortada, mas eu já antecipo. Se o HyperCubs é capaz de oferecer o diagnóstico, se já existe o remédio, ou seja, basta a gente saber todos os problemas da agricultura ou a gente já tem como cuidar. Então, vamos conferir aí o primeiro vídeo com a palavra do Fábio Teixeira, dessa startup aí do Vale do Silício, HyperCubs. Bom, o que a gente está fazendo é extremamente complexo. Não estamos construindo um aplicativo para smartphone. Mas, o primeiro instrumento vai para o espaço no segundo semestre desse ano. Isso vai ser seguido de teste. Então, teste, calibração. Isso é seguido de vários experimentos com produtores específicos. Então, pode ser uma cotrijal, onde a gente vai selecionar o pessoal para onde a gente vai apontar esse instrumento e vai ter essa simbiose, esse feedback. Olha, eu vi isso, calibra, vi isso, calibra. Então, não é o produto, é a construção dele. Eu quero construir isso com o produtor. A ideia através dos Symbios, é transformar o conhecimento dele, empírico de décadas, em máquina, em código de máquina. Médio. Aí vem a parte da recomendação. Eu preciso do meu agrônomo para responder isso, mas eu acho que a parte mais difícil na cura de uma doença é o diagnóstico. Então, hoje a gente está usando remédios sem diagnóstico. Esse é o grande problema. O que a gente quer resolver é colocar uma ferramenta na rua que permite fazer esse diagnóstico para depois vir a recomendação. A recomendação é um trabalho que deve ser feito com químicos, agrônomos, as empresas de insumos, para abordar problemas específicos. A gente deve até descobrir problemas que a gente nem sabia que existem. Então, de novo, é um trabalho de construção. A gente não veio prometer milagres aqui. A gente veio mostrar essa ferramenta está sendo construída, ela faz isso. E agora é sentar todo mundo e pensar, o que a gente faz com isso? Porque a gente nunca teve isso. Então, a HyperCubs não tem a pretensão de resolver tudo juntos. É preciso envolver todos os players, que vai desde HyperCubes,
as empresas de insurance, cooperativas, banco, financeira, seguradora e por aí vai. E todo É isso aí. Então a gente escutou aí da boca do próprio Fábio Teixeira um pouquinho aí do Hyper Cubs, que no segundo semestre, como eu já tinha antecipado, aí começam os testes e claro, né, tendo como bola da vez o Brasil. E daí, claro, eu tive que puxar, né? Como assim? Tu é brasileiro? Os gringos estão bancando um baita de um estudo desses? Por que o Brasil? Isso é coincidência? Então, vamos escutar aí o segundo depoimento do Fábio Teixeira, direto da Expo Direto, de Não Me Toque, Rio Grande do Sul, lá no Planalto Rio-Grandense. Eu acho que essa é a vocação do Brasil, ser a maior fazenda do mundo. O Brasil tem que ser o país que vai sustentar a produção de comida para o resto do mundo, nas próximas 3, 4, 5 décadas. Essa é a nossa oportunidade e eu não consigo enxergar um outro país com essa vocação, com esse potencial. Então, mas esse potencial ele não pode vir só da onde a gente está, da terra, das condições do tempo. É gente, eu preciso acordar para isso, eu preciso entender. Gente, a gente tem ferramentas que a gente nunca teve agora, não tem mais desculpa, entendeu? Não é só máquina, é instrumento, robótica, inteligência artificial. Tudo isso precisa parar de deixar de ser algo que a gente vê na televisão, que só acontece no que a gente chama de primeiro mundo, quando a gente tem tudo aqui. Então, esse complexo de vira-lata maldito que a gente tem na América Latina coloca a gente para trás. O gargalo aqui não é financeiro, o gargalo não é econômico. É isso aí, ó. Vamos largar esse complexo de vira-lata. O Brasil não é o país do futuro, o Brasil é o país do presente. E a nossa maior arma é a informação. Não é? Acho que o Fábio Teixeira concorda com a gente. Vamos ver o que ele tem mais a nos dizer sobre o Brasil. Acorda, brasileiro! Eu acho que mesmo se eu não fosse brasileiro, eu viria para cá. É óbvio, entendeu? Toda feira desse porte, você vê gente do mundo inteiro que é o mundo inteiro tentando vender alguma coisa para o Brasil, porque eles talvez até conheçam mais o potencial nosso do que a gente. Pois é, tu falaste em complexo de vira-lata, né? Tem muito isso. E também em algum momento ali tu falou que a restrição é a mãe da criatividade. O problema do Brasil é muita abundância. Eu diria que às vezes atrapalha isso. Então, quando a gente precisou produzir mais, a gente abriu mais terra. A gente criou máquinas maiores. Só que isso agora não funciona mais. Não pode ser mais horizontal, precisa vertical. Precisa haver uma outra dimensão que envolve informação. E tu sente muita resistência aqui dos brasileiros a nova tecnologia, essa tecnologia assim? O setor agronômico é um setor conservador por natureza, mas ele se tornou conservador por conta do nosso passado. Antigamente nós não tínhamos respaldo nenhum aqui. O Brasil não tem subsídio nenhum na agricultura, então o produtor precisou se virar, precisou criar impérios do nada, então é natural esse conservadorismo. O que é diferente agora é que a evolução tecnológica ela não é óbvia, ela não é. Falaste, não é intuitiva, uma evolução né? que você olha e você entende, porque se você vê uma máquina tamanho X esse ano, no ano que vem você vê 3X, é óbvio, você sabe o que faz. Agora, quando você faz, você está código, algoritmo, inteligência artificial, isso não é óbvio. E aí a gente perde. Não conheço isso, já funcionou, já fez teste, como é que é? Natural. Então, por isso que eu falei que eu acho que o trabalho de educação é extremamente importante.
porque é preciso tangibilizar, é preciso fazer pequenos experimentos, mostrar. E a gente está vendo no mundo essas revoluções acontecendo. Você vai onde eu moro, você vê carro dirigindo sozinho. Então isso não é mais ficção científica, é um fato científico. Mas ainda assim é difícil. Então, Quando tu falaste ali na palestra em espectro de cores, em espaço, tu deu uma espiada, se o pessoal tava com um cara assim de, olha, ele tá falando grego, como é que foi? eu ainda estou tentando uma maneira melhor de passar a mensagem, mas como dizer isso? Enquanto visão, o ser humano é muito limitado. A gente vê 3 cores e as combinações dessas 3 cores. Só que se você pegar, a luz é uma espécie de radiação que faz parte do espectro eletromagnético. Então, se a gente tivesse, por exemplo, que colocar numa fita métrica o range da radiação, ela pode ir da Califórnia, na ponta esquerda dos Estados Unidos, até Nova York. O ser humano enxerga o equivalente a 1 centímetro. Então, o que está à nossa frente tem muito mais informação do que a gente é capaz de enxergar. Por isso que a gente precisa de máquina. Essa é uma máquina que não enxerga 3 cores, não enxerga 150 cores. São 150 horas que vêm coisas diferentes que a gente não vê. E aí a gente começa a fazer as correlações. Não é simples, porque as cores são tão discretas, são tão atenuadas, que se você não tiver o instrumento correto, você não consegue perceber. É isso aí. Então, aí foi as palavras de um brasileiro que está fazendo a diferença, ele que desenvolveu aí um satélite a um custo bem acessível, já começando em fase de teste no segundo semestre, que é o 4.0 na prática. Como ele nos comentou aqui, agora as diferenças são muito sutis. É muito fácil tu olhar para uma máquina e ver que no ano seguinte ela está o dobro do tamanho e dizer, tem mais tecnologia. Só que agora a máquina chegou, digamos assim, no seu limite, né? E ela está toda informatizada. Então, depende de ter os dados, como ele mesmo falou ali, para a gente poder fazer o diagnóstico e remediar a agricultura. Então, caminhando aí pela Expo Direto, é uma caminhada exaustiva, mais de uma meia maratona por dia, no mínimo. Por curiosidade, eu liguei o aplicativo e deu aí uns 30 quilômetros, mais ou menos, em um dia de trotuar pela Expo Direto Cotrijal, lá em Não Me Toque. Mas vale muito a pena. E deu uma outra coisa aí, de novo, a gente fez assim um pupurri, é impossível cobrir uma feira dessa magnitude, né? Mas a gente recortou aí para os ouvintes da Rádio Web EO algumas iniciativas muito legais. E uma delas vem da Europa, vem da terra dos meus ancestrais, lá da Alemanha, que é uma empresa novíssima que está chegando no Brasil. Ela ainda nem tem a certidão de nascimento brasileira, ela ainda é gringa, que é a Planetê. E o que a Planetê faz? Ela faz virar realidade aquela máxima de que o lixo é luxo. Trabalha com a implantação de micro-usinas de biogás. Tem uma coisa curiosa, né, que aqui a gente gosta desses detalhes curiosos aqui na nossa Rádio Web, ou a primeira Rádio Web do Brasil. Você sabia que a vaca feliz produz mais metano? Ou seja, produz gás. Ela está mais zen, ela quase flutua. E isso que algumas linhas, inclusive, né, que são contra o consumo de proteína animal, dizem, não, porque a vaca acaba com a camada de ozônio, porque ela produz muito gás. Então, essa empresa ela vem para solucionar esse problema. Ou seja, ela vai pegar esse gás que a vaca feliz, espera que seja feliz, produz, essa e outras coisas, né? Não é só a bosta de vaca, ela vai transformar isso em energia. Para se ter uma ideia do volume, do potencial de negócio que é isso, só na Alemanha já existem 450
dessas usinas de energia, de transformar o lixo em luxo, em grana, e mais 50 em construção. E esse é um negócio para ver que, olha, quando a gente diz que está na merda, às vezes pode ser bom. Que gira nada mais, nada menos do que 70 milhões de euros. Acho que é uma graninha boa, hein? Melhor do que, né? Então, é muito legal que a Planete, lá na Alemanha, ela, inclusive, tem essas usinas para uso doméstico e praticamente 100% dos funcionários de lá já tem, ou seja, eu produzo, eu desenvolvo e eu acredito e uso. E, inclusive, tem uma cidade ali na região de Kreisberg, Alemanha, em que é feita a geração e alimenta todo um hospital. Então, toda a parte de aquecimento, esterilização, tudo isso é feito a partir do biogás, que é utilizando dejetos. Ela, lá na Alemanha, já tem 20 anos. Em abril, está chegando no Brasil com gás total. A gente vai escutar daqui um pouquinho o depoimento da Luciana Fornari, que foi a empreendedora, mulher baita empreendedora, diga-se de passagem, que foi buscar essa tecnologia e encontrou a Planete para trazer para o Brasil essa tecnologia. Já tem uma usina em estudo, em implantação, vai começar em Goiás. E o que é legal dizer, não é um kit, assim, eu pensei, é um kit completo que vai transformar merda em energia. Não, para cada produtor se conhece o negócio, se vê o tipo de dejetos que está gerando. Se é o metano do boi, se é a merda, se é bagaço de cana, tudo que está sendo gerado, o que se quer eliminar e o que se pode trazer de retorno para a propriedade, para ter, de repente, aí uma autonomia energética, e quem ganha é o planeta, né? Porque a gente vai ter menos emissão, não usar combustíveis fósseis. Então, vamos escutar agora a Lu Fornari, Rádio Web, íntima da nossa entrevistada, porque é uma pessoa super empreendedora. Vamos ver o que ela tem para nos dizer sobre a chegada da Planete no Brasil. Estou aqui na parte internacional da Expo Direto e tem uma novidade quentíssima e maravilhosa para o agro brasileiro, que é a Planet, uma joint venture da Fornari com uma empresa alemã que vem para produzir usinas de energia. Estou aqui com a Luciane Fornari, a Lu. Ela vai nos contar um pouco essa iniciativa, ela que vai ser a mulher, a cara da empresa no Brasil, que vai dirigir aqui no Brasil. Lu, conta um pouco pra gente dessa tecnologia e o quanto ela é revolucionária por proporcionar aí, digamos, combustível, eco, reduzir impacto, energia. Tu até brincaste, né? Do lixo ao luxo. Do lixo ao luxo, exatamente isso, né? Esse conceito na Europa já é consolidado já há mais de 30 anos. Então, isso é uma coisa que todo brasileiro, e principalmente líderes de empresas, líderes de indústrias, e principalmente o produtor rural, ele sabe o potencial que ele tem. Isso já é um conceito que o mundo sabe. O que precisava e faltava era tecnologias de acesso financeiro, viabilidade econômica. E exatamente é isso que a gente foi buscar, essa parceria com essa empresa Planet, que ela tem mais de 500 usinas instaladas pelo mundo, de forma aonde pudesse caber no bolso do nosso produtor rural, da nossa indústria, da nossa cooperativa, fazendo como? Transferência de tecnologia, pegando o que nós temos de melhor aqui no Brasil, buscando profissionais, buscando matérias-primas e eles trazendo todo esse know-how que eles têm já no setor. Então isso para nós foi uma grande vitória, um projeto de mais de 2 anos para a gente fazer o estudo, para preparar, para conseguir inclusive a título de Receita Federal, sendo uma inovação, um produto com ex-tarifário, então não vai ser tributado, por isso ele é super acessível, parte dessa tecnologia que está vindo. Que é interesse de todos, né? É um grande gargalo que vai
pode ser resolvido com tecnologia. Exatamente, né? Porque você tem que impactar, gerar resultado econômico, mas você tem que ter resultado social e principalmente o ambiental, ele tem que vir de tabela. E é isso uma das coisas que hoje o Brasil é muito visado, principalmente pelo fato de ser o grande produtor de proteína animal, que nós somos hoje, tanto na aves, suínos, leite. Também vem muito com isso, vem muitas exigências sanitárias, vem muitas exigências sociais, ambientais para cima do nosso país. E nós realmente precisamos produzir isso de forma inteligente e sustentável. Não é porque nós temos uma imensidão de área, de terra, de água, é que nós vamos simplesmente sair produzindo sem ter controle inteligente e ecológico. Vamos produzir mais com menos recursos. E nesse caso é bom que o lixo é inesgotável, né? Exatamente. Então o Brasil pode e vai, tenho certeza disso, se transformar numa matriz energética de energia renováveis. Não só dessa aqui do resíduo, do lixo, porque nós estamos falando aqui do agro. Nós temos todo o lixo industrial, nós temos os lixos dos aterros sanitários, que é um potencial enorme, que é aquilo que eu falei, é transformando lixo em luxo. O que precisamos fazer? Botar a mão na massa. O governo precisa fazer o seu papel, que é criar as legislações corretas, não atrapalhar o sistema dos empresários. Isso é muito importante, porque isso vai gerar muita renda, vai gerar muito emprego, muito trabalho e vai colocar, sim, o Brasil num patamar de tecnologia com um diferencial que, além de tudo, muito sustentável. E é isso que a gente quer fazer. Então, não é nada de mimimi, e sim de muita prática, muito trabalho, mas muita responsabilidade. Esse é o nosso desafio. Então, em abril, com os 2 pés no Brasil e tecnologia a dispor do produtor. Estaremos, inclusive, em junho, já com a primeira usina no estado de Goiás, já dando start para iniciar. Então, bora lá fazer, bora lá, vamos fazer, vamos transformar, vamos fazer esse país realmente ser referência em matriz energética sustentável. Como é que diriam os alemães? Dankeschön, willkommen aus Brasil. Yes. Obrigada. Obrigada. É isso aí, sem mimimi, muito trabalho. É como aqui na Rádio Web EO, Mulher é muito mais que um caderno de final de semana, e a gente conferiu aí essa baita empreendedora direto de Não Me Toque, lá na 21ª Expo Direto Cotrijal, falando aí de uma super novidade tecnológica, o 4.0 na prática. Sem rodeios, sem conversa para boi dormir. E um outro destaque aí que a gente bateu um papo super legal lá na Arena Digital. Cabe também aí ressaltar, olha, que lugar. Se falava muito que o grande destaque dessa Expo Direto era a Arena Digital. Uma baita construção, no meio tinha um palco quadrado, as cadeiras em volta desse palco quadrado, e em cada um dos lados do quadrado, ou seja, um quadrado tem 4 lados. Passei na aula de geometria. Em cada lado do quadrado tinha um palestrante e, em cima dele, um painel de LED. Ele dava a sua palestra, eram 4 palestras simultâneas, e daí tu pensa, nossa, é coisa de louco. Não, porque cada um recebia um fonezinho, assim como aquelas fonezinhos de tradução simultânea. A gente sentava, escolhia o canal, e era muito doido. Eu juro que eu não provei nenhum fertilizante, nada. Ao vivo, confesso, não provei nada. Mas, assim, eu estava escutando um palestrante e estava vendo os outros 3 falarem também com a sua plateia e tal. Então, assim, foi muito legal. Eles chamaram os multicanais. Eu confesso que eu desconhecia algum evento assim e achei muito legal. Até porque, como era uma arena, né? Então, tinham vários estandes em volta também. Ou seja, começamos no centro dessa arena, o palco, as cadeiras e depois todo um círculo de estandes. Então, era muito ruído, muita coisa acontecendo, muita gente ávida de informação, assim como a nossa Rádio Web EO. E o fone fazia entrar assim, no mundo daquela palestra, mesmo estando acontecendo mais 3 palestras ao mesmo tempo. Então, aí parabéns para a Cotrijal, foi realmente um golaço essa Arena Digital. E foi na Arena Digital
que a gente encontrou ali no stand da Tortuga, na DSM, a DSM, que é uma empresa centenária, holandesa. Tô assim, sendo tendenciosa, porque o meu coração tá na Holanda. É impressionante tudo que a gente escuta de inovação, de coisas. Vai lá com eles. E essa empresa, ela é a segunda pelo índice Dow Jones, a segunda empresa em sustentabilidade, ou seja, também não é mimimi, é na prática isso há mais de 100 anos. Então, a gente vai ver um pouquinho do que tem de como a tecnologia está no campo, daí agora no campo da nutrição animal, como ao mesmo tempo que as pessoas, né, procuram alimentos funcionais, se nutrir para fazer um anti-aging, para ter mais saúde e disposição, isso também acontece no campo através da tecnologia a favor da nutrição animal, que acaba também reduzindo impacto no meio ambiente, uso de remédios e outras químicas, simplesmente com tecnologia. Então, vamos escutar aí esse papo que rolou lá na Arena Digital da Expo Direto. Seguimos aqui na Expo Direto e uma das palavras-chave é inovação. E na Arena Digital encontramos o Diego, da Tortuga, e também da DSM. A DSM é uma empresa de origem holandesa e mais que centenária, que tem tanto inovação quanto sustentabilidade no seu DNA. E agora eu vou pedir para o Diego contar para os nossos ouvintes como é isso na prática. Exatamente. Olá, pessoal. Na prática, o nosso segmento trabalha com nutrição animal, sendo mais específico, no meu caso, em nutrição de ruminantes. Ou seja, a vaca. A vaca. Vamos falar um pouco da vaca de leite. A vaca de leite, sendo ruminante, é um animal muito especial. Por quê? Ela consome pasto, ela consome grãos como milho, soja, e transforma isso dentro do rumen, dentro do intestino dela, em ácidos graxos voláteis. O que são isso? O que é isso? São três coisas: acetato, propionato e ácido acético. Isso aí faz com que a vaca produza o leite. O leite esse que vocês vão no mercado lá e acabam comprando leite de qualidade, queijo, iogurte e vários outros produtos. E a nossa preocupação é que cada vez mais esses alimentos precisam ser de ótima qualidade, como já é. O Brasil vem evoluindo muito e tem um dos melhores leites do mundo em qualidade. E a nossa preocupação não é produzir leite hoje, é produzir leite para a próxima geração. O que será? Imaginem, o que será em 2050? Todos já sabem e comentam que em 2050 a população mundial já vai ter ultrapassado os 9 bilhões e a demanda por alimento vai crescer muito. Mas aonde vai vir? Da onde vai vir todo esse alimento para alimentar o pessoal da China, da Índia? Que afinal o planeta é um só, né? É um só. Todos utilizamos os mesmos recursos, todos vivemos no mesmo planeta. E com isso, nós precisamos deixar para as próximas gerações os mesmos recursos que a nossa geração utiliza hoje. Isso se chama sustentabilidade. E essa é a nossa vocação. Então, todas as nossas pesquisas, as pesquisas da DSM, são voltadas para chegar numa produção animal, produzir proteína animal com sustentabilidade para a gente chegar daqui 50, 100 anos de uma forma eficiente. Das nossas tecnologias, os 3 pontos principais: primeiro, substituição de ionóforos, que são fórmulas químicas que muitos acabam contestando por poder haver resistência cruzada com antibióticos. Nós já trabalhamos no Brasil com uma molécula chamada Crina ruminans, que é um óleo essencial que substitui essa molécula. Então, os animais alimentados com suplementos da marca Tortuga são livres de antibióticos na alimentação. Ou seja, vocês estão cuidando do começo da cadeia que vai nos alimentar, então eles vão ser alimentados com qualidade, o ser humano alimentado com qualidade. Exatamente. E o meio ambiente preservado. Exato. Isso que todos sabem que a Europa preza muito por isso. A empresa, por ser europeia, já vem com essa tecnologia há mais de 15 anos na Europa, sendo muito bem reconhecida. Outra tecnologia também, a gente busca a prevenção de doenças. Então a gente sabe que na vida da vaca existem algumas doenças que podem acontecer com qualquer animal. A nossa pegada é
suplementar de uma forma correta, principalmente em vitaminas, para a vaca ficar com saúde muito boa. Se a vaca tem melhor saúde, ela não fica doente. Se não estiver doente, não precisa tratá-la com antibiótico. Então, hoje as vacas de leite, elas são muito melhores alimentadas do que os humanos. Com vitaminas, com proteínas, com energia, a gente cuida muito bem delas. E o segundo, e no meu ver mais importante, é a nossa preocupação com o planeta. Todos sabem que, já devem ter visto na TV, porque a vaca tem o arroto do boi, o arroto da vaca. Exato, a vaca produz metano. O que é o metano? Junto com aqueles ácidos graxos voláteis que eu falei para vocês, que produzem o leite, produz metano também. O metano é um gás do efeito estufa. Qualquer ruminante na natureza, uma vaca que está aqui, uma vaca que está na África, que está lá na Índia, ela produz metano. Mesmo sendo sagrada na Índia, ela produz metano. Ela também produz metano. E a DSM já vem há mais de 10 anos também pesquisando como nós podemos prevenir a produção de metano pelos bovinos. Esse ano nós tivemos já a validação pela União Europeia, pela Penn State University dos Estados Unidos também, validando uma tecnologia chamada Bovaer. O que o Bovaer faz? É como a gente pegar uma colherzinha de chá, um terço de uma colherzinha de chá de Bovaer, alimentando uma vaca, é a mesma coisa de a gente substituir 127 mil cargas de smartphone. Quando a gente suplementar 3 vacas com Bovaer, seria a mesma coisa de tirar um carro da rua. Se a gente alimentar 1 milhão de vacas com Bovaer, é o mesmo da gente plantar 45 milhões de árvores. Então essa pegada ambiental de falar que o boi emite o efeito estufa através do metano, isso já está com os dias contados e para a gente é muita alegria saber que essa tecnologia está validada e nos próximos anos vai chegar ao Brasil e contribuir para a sustentabilidade do planeta. Nós nos preocupamos com isso e com certeza o Brasil está no caminho certo. A pecuária de corte, que o Rio Grande do Sul sempre foi pioneira nisso e continua sendo, como vocês podem ver nesse fantástico evento que nós temos aqui na Expo Direto, o futuro chegou e a gente está aí para ajudar. E vocês viram lá atrás o futuro, né? Porque é muito mais importante, me corrija se eu estiver errado, assim, prevenir do que remediar, né? Muito mais fácil também, mais efetivo. E de uma forma saudável, sem agredir o planeta, sem agredir as próximas gerações. Porque tem gente que fala em saúde animal, não lembra que na saúde animal estamos todos incluídos. Estamos todos incluídos. E da saúde deles, pode deixar que nós estamos aí trabalhando todo o planeta com inúmeras pesquisas sendo feitas em universidades por todos os cantos, aí investindo muito dinheiro nisso. E tu me comentava antes da gente entrar no ar que tem uma estatística de que em cada 4 humanos, né, como a gente falou tanto de vaca, vamos frisar, agora é os humanos, em cada 4 humanos, devem ter alguma coisa ligada à DSM. Nós falamos de vaca, não falamos de DSM. DSM é uma das maiores multinacionais em alimentação animal, mas a alimentação animal dentro da DSM hoje está em torno de 35% do faturamento da empresa. A DSM, em sua essência, era uma estatal holandesa. No início ela surgiu tirando carvão das minas na Holanda na Revolução Industrial, para gerar energia para as fábricas, né? Sim. Isso há mais de 100 anos, né? E hoje ela se transformou em uma das principais empresas com que o mundo conta para pensar em sustentabilidade para as próximas gerações. Além da alimentação, a gente trabalha com materiais de tecnologia. Você na tua casa, com certeza, tem um celular, tem um carro, tem um batom que tem uma vitamina DSM, ou quem nunca viu falar em aqueles leite em pó para criança, vitaminas nas farmácias. Tudo que pode impactar positivamente o planeta. O desempenho. E a cada 3 animais alimentados com ração no mundo, utiliza alguma tecnologia DSM, e a cada 4 humanos, utiliza alguma coisa da DSM também. Então talvez seja... É isso aí. Então escutamos aí um pouco da tecnologia 4.0 na prática, na nutrição animal aí, preservando o meio ambiente e cuidando da vaca melhor que humanos. Pasmem. Isso é para você se ligar e não deixar ficar para trás, hein? Não vamos ficar atrás da vaca, vamos cuidar também do nosso prato.
E, assim, é um desafio, né? Contemplar num programa de 1 hora uma feira da magnitude da Expo Direto, lá em Não Me Toque. Nosso tempo já está chegando ali na finaleira, aquele momento que eu não gosto, mas é inevitável. Eu ainda queria destacar uma informação ali que os 3 estados, falando em vacas, em vacas, os 3 estados do Sul, eles produzem hoje, fornecem 40% do leite entregue no Brasil. E a estimativa é que nos próximos 10 anos ele vai estar entregando para o país nada mais, nada menos do que 50%. E as regiões que têm uma tendência a crescer a questão do gado de leite, né, da produção de leite, é o sudoeste do Paraná e o norte e noroeste do Rio Grande do Sul. Com certeza ainda vai ser tema de um outro Agro-Eu-Negócios aqui na Rádio Web, um negócio muito bacana que a gente conferiu lá na Expo Direto, que é a CalMed. Para você ter ideia, assim, mais um exemplo prático aí da tecnologia no campo. É nada mais, nada menos uma coleira, e eles têm uma campanha muito legal que o mote é "Ouça mais a vaca", afinal de contas, ela é a envolvida, né, é a parte importante do processo. Então, uma galera da Universidade de Santa Maria desenvolveu essa coleira que monitora todos os momentos da vaca leiteira no campo, ou seja, quando ela está se alimentando, quando ela está descansando, quando ela está ruminando, e com isso vai gerando um banco de dados em que é possível monitorar se tem algum problema, que é preciso corrigir a alimentação, que ela está num momento de estresse porque não está descansando. Um dos motes aí também, unanimidade na Expo Direto, questão do bem-estar animal, né? A gente começou falando de galinhas felizes, mas hoje todos têm que ser felizes. A vaca, nós também, né, gente? Por favor, não esqueçam nunca disso. Então, esse aí vai ser tema aí de um outro programa, né? A gente vai também, a Expo Direto serviu para fazer muitos contatos aí com tudo que está acontecendo, e é fascinante como a tecnologia está no campo, né? Essa campanha aí dessa coleira foi muito bacana, que era um pavilhão que tinham várias vacas leiteiras, e eles falavam a língua das vacas, né? Mu, tudo bem? E daí explicando, né, como tu pode monitorar cada uma, desde saber toda o histórico familiar dela, como também aí poder agendar com precisão, questão de inseminação. Então, a tecnologia ela está oferecendo muitas armas. Agora, o agropecuarista tem que se ligar para usar isso com inteligência, né? Nunca a máquina vai substituir o homem nessa partezinha, até porque, lembrando que são os homens que alimentam com dados as máquinas. E a gente falou em articulação e ouvir a vaca. A Expo Direto também é um espaço muito importante de articulação política, porque é importante se unir em prol de uma causa, né? Então, um sozinho, isso aí não é novidade, né? Daí entraríamos na conversa para boi dormir, que não é o caso aqui na Agro-Eu Negócios. Então, é um espaço de articulação. Findada a Expo Direto e feitos os alinhavos durante esses dias de feira, ontem, dia 12 de março, teve uma comitiva que foi para Brasília pleitear, então, melhores condições e reparos para os produtores que estão sofrendo com a estiagem, né? Então, até tenho aqui uma palavra do presidente da Cotrijal e da Expo Direto, o Ney Mânica, justamente nesse sentido. Ele diz: estamos dando sequência a um trabalho iniciado durante a Expo Direto. A mobilização e a união de esforços em Brasília deixa claro a urgência de um plano de ação por parte do governo federal, para que os produtores possam honrar seus compromissos e planejar as próximas safras. Nesse encontro, né, que, enfim, aconteceu ontem, quinta-feira, dia 12, a gente sempre dá aí esse link, porque a pessoa pode estar escutando e ouvendo a nossa rádio em qualquer momento, em qualquer canto do planeta. Então, foi ontem, né?
Eles foram recebidos aí pela ministra brasileira da Agricultura, Tereza Cristina, que vem estudando, enfim, com outros ministérios, algumas possibilidades para ajudar esse pessoal que a gente viu ao longo do programa como são fundamentais, não só para a economia brasileira, para o nosso país, mas também aí para a sobrevivência mundial, né? O norte do nosso estado, Rio Grande do Sul, ela acumula muitos prejuízos no campo, com falta de chuvas desde o ano passado. Era incrível assim que, conversando com as pessoas na Expo Direto, alguns chegavam a falar que onde ano passado colheram 80 sacas, esse ano deveriam colher assim, tipo, primeiro me falaram em 20, depois disseram, não, no máximo 10. Isso é uma coisa absurda. E realmente a gente via os horizontes assim, com aquelas plantações já secas. E isso, inevitável, dá um desânimo. Mas, como também nem tudo está perdido, eu escutei vamos ver aqui nas minhas anotações, do Fábio Prata, diretor da Bayer, que nem tudo está perdido. Há uma esperança, apesar dessa dificuldade que o Rio Grande do Sul está passando, o Brasil vai poder comemorar um dado muito legal. Vamos escutar, então, o que ele nos comentou aí sobre a situação do agro no país, para dar um ânimo para a gauchada. A expectativa para essa safra, que termina agora, é de aproximadamente 250 milhões de toneladas de grãos no Brasil. Isso daí, confirmado, seria um novo recorde de produção no Brasil. E superaria em torno de 3,84% a penúltima safra, que foi até então o recorde na agricultura brasileira. E um outro dado interessante é que 50% desse valor é soja. Em torno de 125 milhões de toneladas é soja. E com essa colheita, Brasil, pela primeira vez na história, nós que já há muito tempo somos o maior exportador de soja no mundo, nós passaríamos a ser também o maior produtor de soja no mundo, ultrapassando pela primeira vez os Estados Unidos. Então é um momento marcante em isso acontecendo com a gente aqui no Brasil. A safra no Brasil caminha bem. Aqui no Rio Grande do Sul, não é novidade para ninguém, nós estamos vivendo um momento difícil com o clima, com a gente externa, a nossa simpatia a todos os agricultores, as perdas de decorrência do clima sempre são uma tragédia para quem cultiva, para quem está lá sofrendo, então nós externamos vai ser a nossa simpatia. Passando por um período, né, de intempéries, de seca, mas o Brasil vai muito bem, obrigado, e pode ir muito melhor se deixar de ranço e aceitar que a tecnologia não é uma coisa de outro mundo e começar a usar os dados a favor do campo. A gente tentou resumir um pouquinho do que rolou na Expo Direto, destacou umas coisas assim que fizeram os nossos olhinhos brilharem por lá. Vai ter muito mais. Durante a semana rolaram também algumas entrevistas com novidades de máquinas que se ajustam aí ao trânsito para ir de uma lavoura a outra, tentativas aí de aumentar a conectividade no campo, que também vale destacar, se fala, conectividade não é para olhar as redes sociais, não é para a internet, é justamente para poder circular todos esses dados que satélite, que tecnologia estão nos oferecendo e poder tomar atitude no campo. Então, aí fica a dica, por que é tão importante a conectividade no campo? Para usar todos esses instrumentos que estão sendo criados. A gente falou também dessa mobilização política e já no jornal de hoje, sexta-feira 13, uhul! Pena que não é lua cheia, né? Já é minguante, mas é para não aterrorizar todo mundo. Temos já uma notícia boa, aí, consequência da Expo Direto. Boa, digamos assim, é boa, mas é remediar, né? Não é solucionar, mas é boa. A Bolsa Estiagem. Então, aí, já fruto dessa reunião que aconteceu ontem, os agricultores que trabalham para a subsistência e sofreram prejuízos com a seca no estado devem ser beneficiados com uma bolsa estiagem no valor de R$ 1.000 pelo governo federal. A informação ela foi dada
pelo ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, durante uma reunião almoço com essa comitiva de lideranças gaúchas que a gente comentou aqui. Então, com esta boa notícia assim, de um remédio, pelo menos por um tempo, nós vamos ficando por aqui nesse Agro EO Negócios, aqui na Rádio Web EO, a primeira rádio web do Brasil. Eu sou Carol Strussmann e espero você semana que vem com mais novidades e informações do mundo agro. EO